Galera do segundo ano do ensino médio, aqui estou eu, depois de muito tempo sem fazer vídeo de correção de atividade, né? Mas aí algumas pessoas vieram me perguntar e vieram pedir para que os comentários voltassem a acontecer. E aqui estou, gente, para mandar para vocês as correções e comentários sobre o PET. Dessa vez, nós vamos falar da primeira semana, semana 1 desse PET número 3, né? Do sistema econômico que o Brasil empurrou com a barriga e com o dinheiro de muitos fazendeiros por muito tempo. Firmeza? Então, pega o caneta, pega o lápis, pega a borracha, porque se você errou tem que apagar, o caderno, se acomode aí que nós já vamos começar. Galera, então vamos lá, né? A atividade está falando da economia do Brasil imperial, então vamos falar do Brasil imperial. O Brasil, no primeiro período de pré-independência, era monárquico, né? Depois o Brasil foi instituído o império com a decisão lá de Dom João VI, em 1815, ele foi instituído ao Império Português. Em 1822, a independência do Brasil começa então a ser um império independente de Portugal, né? E nós tivemos dois reinados. Um vai começar em 1822 e acabar em 1831. Nós vamos passar ali 9 anos de capenga, revolta, vai chamar de período regencial. Depois nós vamos ter o segundo reinado, que é de 1840 até 1889, com a proclamação, o golpe da República. E é isso que vai resumir o nosso Brasilzão de meu Deus. Dizem que Deus é brasileiro, deve ser mesmo. Então vamos lá, gente. Economia brasileira. Vocês têm aí, ó, alguns textos, né, de base, fonte para vocês dar uma lida. Mas nós vamos direto às perguntas, que é o que nos interessa para responder esses textos. Letra A, atividade 1. Porque, apesar da diversidade econômica que a América Portuguesa apresentou no final do século XVIII, continuou a predominar no Brasil um modelo baseado em latifúndio, monocultor, escravista. Porque o Brasil não teve suporte e nem cabeça aberta para abranger, né? Tá, isso é a minha opinião. Mas vamos ver lá o que o texto diz. Gente, aqui no comecinho do texto, ó, tá falando que continuou a predominar no Brasil um modelo herdado do período colonial, baseado em latifúndio, monocultor e escravista, porque o Brasil tem uma estrutura agrária, tá? Então, desde o período colonial, quem vai mandar no Brasil são os donos dos grandes engenhos e das grandes fazendas de café, os fazendeiros e o senhor de engenhos. Essa estrutura é uma estrutura agrária que vai ter, então, como base a exportação, tá? A exportação, ou seja, nós colhemos a matéria-prima e exportamos. Esse vai ser o motivo. E como ninguém quer pagar para colher, predominou-se então a mão de obra escrava, que era mais lucrativo para todos os fazendeiros e para os senhores de engenho na época do minério brasileiro. Este sistema ficou conhecido como sistema de plantation, tá, gente? Tranquilo? Corrijam aí, apaga aí. B. Qual foi o obstáculo à ascensão de um efetivo processo de industrialização do país? Os fazendeiros bigodudo, é eles que tinham o poder. Na verdade, tem algumas cidades, assim como a minha, que faz pouco tempo é que esses fazendeiros perderam o poder, né? Ou seja, a riqueza do Brasil está concentrada na mão de poucos, né? Enquanto muitos têm que trabalhar ganhando pouco. Então, este é o grande obstáculo. A industrialização do Brasil ela só veio depois de quase na metade do século XX, lá no governo Vargas, né? Depois que os cafés de São Paulo, o estoque de café paulista vai ser queimado devido à crise de 29, tá? Mas durante esse período todo, desde o Brasil colonial até metade do século XX, nós vamos ter uma estrutura basicamente agrária, por falta de incentivo, tá? E essa renda ficar estruturada lá na mão dos fazendeiros, gente. Firmeza? Letra C. Qual a posição analítica de Basílio Salum Júnior acerca da economia brasileira? Poxa, perfeito. Olha a análise, olha a análise. Vamos lá. Por maiores que tenham sido as mudanças observadas no Brasil na última década do século XX,
O país ainda não conseguiu se desprender de suas condições de país periférico. Gente, o que é periférico? Né? Tem muita afastado, muita pobreza, né? O Brasil precisa lidar com isso. O Brasil é um país enorme com uma distribuição de renda horrível. Acabei de falar, né, gente? É muito dinheiro na mão de poucos e pouco dinheiro para muitos dividirem. Não bastante se incluía entre as sociedades mais dinâmicas da periferia. Para romper com essas condições periféricas, Salum afirma que é preciso tratar da inclusão econômica e social da maioria da população. Bom, eu não tenho comentários, essa é a posição dele, que eu concordo muito. Firmeza, gente? Então, essa é a resposta da letra C. Letra D. Quais são as duas questões importantes que se colocam a partir da posição de Basílio Salum? Ah, nós acabamos de falar. Segundo ele, nós precisamos falar da economia, né, e da sociedade. Mas não somente da economia e da sociedade, da inclusão econômica e social. Para o Brasil parar de ser um país periférico e ser uma nação forte, né, com desenvolvimento, acima de tudo, industrial, social, econômico. Essa é a resposta da D, né? Inclusão econômica e social. E letra E. Como caracteriza a economia brasileira no período do segundo reinado? É uma economia basicamente, tá lá, já falamos sobre isso, né? Com base no sistema escravista, ou seja, uma economia de plantation, né? Monocultura baseada em cima da agricultura, da plantação do café. A caracterização da economia no segundo reinado não passa disso, tá bom? E é a partir do século XX que nós vamos ter aí uma grande mudança. Firmeza? Eu espero que vocês tenham entendido. São poucas perguntas, né, pra gente tratar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida, é só me procurar. Fiquem na paz. Até a próxima.